Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli do site Rádio Amantes. Acesse radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com e do canal Feras do Rádio aqui no YouTube. Nesses espaços que eu sempre venho divulgando aqui, é possível que você encontre vasto material sobre análise, notícia, informação e memória desse veículo maravilhoso que é o rádio, o veículo que tanto eu como vocês aí do outro lado gostamos. E hoje eu vou destacar então aqui uma notícia que eu publiquei no próprio site Rádio Amantes, está aqui então. A PCA divulga os melhores de 2025 na categoria rádio. Então, todo ano, já é uma tradição aqui no Rádio Amantes, nós damos espaço aos premiados de rádio pelo júri da PCA. Vale lembrar que a PCA também distribui premiações para outras categorias, mas aqui a gente foca no rádio e daqui a pouco eu vou até proceder à leitura aqui da notícia e vocês vão entender como é que funciona a dinâmica desse prêmio. Realmente é um prêmio bastante esperado, bastante prestigiado e bastante polêmico também em alguns momentos, né? Alguns momentos ele é bastante polêmico quando a gente vê algumas notícias relacionadas a isso, mas então eu vou proceder então aqui à leitura para que a gente então possa conhecer os premiados da PCA na categoria rádio. Então, em Assembleia Geral realizada no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, na noite da última segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026, a PCA, a Associação Paulista dos Críticos de Arte, escolheu os melhores de 2025 nas categorias arquitetura, artes visuais, cinema, dança, literatura, música erudita, música popular, rádio, teatro, teatro infanto-juvenil e televisão. Saiba quem venceu na categoria rádio de acordo com um júri formado por Fausto Silva Neto, Marcelo Abud e Maria Fernanda Teixeira. Então temos aqui o Grande Prêmio da Crítica, que foi destinado à Web Rádio ONCB, Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Web rádio que democratiza o acesso à informação e à cultura, abordando temas como inclusão, acessibilidade, diversidade e respeito à dignidade humana. A emissora também se destaca por gerar oportunidade de trabalho para pessoas cegas e com baixa visão. Então, realmente é um prêmio mais do que merecido. Vale lembrar, então, que a PCA, apesar do nome da categoria ser rádio, ela não se dedica apenas a veículos dial. Ela também tem um olhar para podcasts, como eu vou falar aqui mais adiante, e também para web rádios, como essa, que faz um trabalho realmente muito importante. Então, é um prêmio mais do que merecido. Por falar em outro prêmio merecido, eu até vou voltar aqui com vocês para mostrar, então, eu vou colocar aqui para vocês, justamente para mostrar que o Raíssen Abac conquistou o prêmio de melhor profissional de rádio, ele que trabalha na Eldorado FM 107,3. E ele conquistou esse prêmio pela apresentação dos programas Jornal Eldorado e Eldorado em Campo. Este ano, o jornalista completa 40 anos de atividade. Após se destacar nas rádios CBN e Bandeirantes, atualmente é o âncora do Jornal Eldorado e divide a apresentação do Eldorado em Campo, programa de entrevistas com atletas de todas as modalidades esportivas, ao lado de Gustavo Lopes. Tem como de uma das características transmitir notícias como se ele estivesse conversando com quem ouve a emissora. E eu vou voltar aqui justamente para falar que é um prêmio mais do que merecido. O Raíssen é um profissional experiente, talentoso, competente, e esse prêmio ele vem numa hora bastante complicada, até para a Rádio Eldorado, né? Porque a gente está acompanhando todo o noticiário aí referente à troca de frequências entre o Grupo Bandeirantes e a mantenedora do 107,3, que é a Fundação Gamaro. Nunca é demais explicar, né? A Bandeirantes vai querer trocar a sua frequência no FM estendido com uma frequência no FM convencional. E é justamente por onde entra, 107,3 é por onde entra a programação da Rádio Eldorado. Então, há uma indefinição, não se sabe qual vai ser o futuro da emissora, se de repente ela vai ser contemplada aí nessa mudança para o FM estendido, ou se de repente o Grupo Estado poderá deixar de investir em um projeto de rádio, ou até mesmo se transformar a Eldorado numa web rádio. Então, é uma situação de indefinição, e esse prêmio acaba chegando justamente nessa hora, embora, repetindo, o troféu foi mais do que merecido. O Raíssen Abac é um camarada que realmente ele tem essa capacidade de comunicação, ele conversa com o ouvinte, não é engessado como muitos âncoras, não é afetado como muitos âncoras, especialmente de rádio e televisão, e realmente
gostaria de cumprimentá-lo, de apertar as suas mãos por esse prêmio e realmente vamos ver se de repente esse troféu faz com que a Eldorado, o Grupo Estado, pense com mais carinho a respeito do destino aí da sua emissora. Então a gente vai seguir aqui falando então sobre podcast, que é o Não Inviabilize, da Déia Freitas, mais conhecido como Picolé de Limão, nome da sessão de maior sucesso do podcast. O Não Inviabilize tem novos episódios às segundas e quintas-feiras e segue a tradição de programas de rádio, como Que Saudade de Você, que é uma marca do Eli Correia. A Déia Freitas ganhou destaque durante a pandemia e ela aproveitou o tempo de confinamento para dar voz a um projeto que havia começado há cerca de 2 décadas, o blog Não Inviabilize, em que escrevia crônicas. Logo ao abrir espaço para narrar histórias enviadas por e-mail, tornou-se um dos maiores podcasts do país e o melhor, ficando no top 1 do Spotify em muitas semanas, mesmo diante da concorrência com uma infinidade de videocasts. Este é outro ponto importante. O Não Inviabilize é só áudio. O segredo está na proximidade e no jeito de narrar, além da qualidade dos roteiros. No fim do ano, o podcast trouxe mais uma experiência, uma novela muito bem produzida e escrita, e o canal Não Inviabilize é um espaço de contos e crônicas, um laboratório de histórias reais. Alguns quadros do canal, Amor nas Redes, Histórias de Amor e Afeto e Saudade, tem o Picolé de Limão, com histórias do cotidiano, ciladas, trapaças, muita história revoltante, Luz Acesas, histórias de terror, suspense e mistério, Ficção e Realidade, histórias ficcionais interativas, Mico Meu, histórias engraçadas, Alarme, histórias que servem de alerta, e Gatilhos Emocionais. E eu volto aqui, então, realmente para destacar esse prêmio, que é concedido a um projeto de storytelling, né, que é um termo aí que está sendo muito utilizado em inglês, né, mas que nada é do que contar histórias. O Eli Correia já surfa nessa onda com muito sucesso há quase 40 anos, e a gente tem então aí uma adaptação para a internet, né. Curioso, né, que o próprio rádio, tirando, acho que o Eli Correia, que é um caso que é talvez o mais conhecido, e algumas outras coisas esparsas, né? Então essa coisa do contar histórias não é muito usada, não é muito utilizada, especialmente no dial, né? Então a gente vê projetos como esse em internet e em podcasts, né? Então de repente, quem sabe, se o rádio voltar a utilizar sua capacidade de produção para veicular histórias, quem sabe isso pode angariar aí uma grande fatia, atrair a atenção de inúmeros ouvintes. E eu vou seguir aqui porque temos mais outro projeto aqui de rádio contemplado, que é o Programa Cultural, que foi a Tarde Nacional da Rádio Nacional de São Paulo, 87,1. É o horário local da Rádio Nacional, em São Paulo, das 15 às 17, de segunda a sexta. Vitor Ribeiro e Guilherme Strozzi levam ao ar entrevistas, prestação de serviço, reportagens e agenda cultural com enfoque na Grande São Paulo. O programa também apresenta colunas sobre novidades musicais, achados da literatura, formação e da identidade cultural da cidade. A estreia do programa se dá em 8 de abril de 2024 e representa um aumento significativo de audiência com a sua programação local. E eu volto aqui realmente para falar justamente isso, né? Um investimento da Rádio Nacional, que é ligada à IBC, a tradicional Rádio Nacional, então ela acabou se dividindo aí em várias localidades, foi uma das primeiras emissoras que entrou aí no FM estendido, e temos esse investimento para São Paulo, embora eu ainda sinta falta das transmissões esportivas aqui para a capital paulista, né? Eles poderiam fazer algo regionalizado, tem muita gente boa aí que poderia tomar parte desse projeto, mas de qualquer forma nós temos aí então um reconhecimento merecido à programação local da Rádio Nacional, e ela poderia ser ampliada aí para o deleite dos ouvintes. Inclusive, vale destacar que a frequência da Rádio Nacional é muito fácil de ser acessada até por rádios convencionais. Eu consigo aqui com o meu, né? Eles têm o parque de transmissão no Pico do Jaraguá, isso acaba fazendo com que o sinal chegue bastante aqui bem na Zona Norte e em algumas regiões aqui da Grande São Paulo, especialmente aquelas que vão saindo aí para Campinas. E eu vou dar sequência aqui porque tem um programa musical que é o Moicast, produzido e apresentado por Edwin Júnior, conhecido como Moicano.
Moicast é o videocast do Moicano que tem grande destaque nas redes falando de música como Moicano Reage. Nos episódios do Moicast, ele faz um trabalho de produção e apresentação primoroso e proporciona às bandas a possibilidade de contar e cantar a história em um estúdio de alta qualidade. É o tipo de videocast que coloca o áudio em primeiro plano e respeita quem ouve, para ser ouvido ou visto com fone de ouvido. Outro destaque é para a descrição do episódio. Por meio da minutagem, é possível ir diretamente para alguma das músicas de nossa preferência. Então tá aí programa musical, programa com aparentemente som ao vivo. Infelizmente eu não acompanho o Moicast, uma falha aqui sobre o qual eu até faço uma meia-culpa, mas isso aqui é importante, facilitar a audição do ouvinte, justamente colocando aí a minutagem, é uma coisa que é muito comum aqui no YouTube, às vezes eu faço isso aqui nos vídeos, e é importante você facilitar para que o ouvinte possa, então, ir direto àquilo que lhe interessa. Então, outro prêmio aqui que a gente vai destacar aqui é o Energia em Campo, o prêmio na área esportiva. Futebol de torcedor para torcedor na Energia 97. Futebol de torcedor para torcedor, como já foi dito. Energia em Campo é o nome da jornada esportiva que traz as transmissões das partidas de futebol dos 4 grandes de São Paulo, com equipes completas de narrador, comentarista, apresentador e repórter. Cada time tem profissionais tarimbados que também são torcedores. As jornadas têm muita emoção, toques de humor, conteúdos adaptados para o rádio e YouTube. Aqui é destacado que durante os intervalos o bate-papo não para na rede. Entre os destaques da equipe na narração está o versátil comunicador Domênico Gatto. Um detalhe interessante é que quando 2 grandes da capital jogam, de São Paulo jogam, né? Então vamos ampliar aí, 2 grandes do estado de São Paulo jogam, a narração se divide entre 2 narradores, cada qual representando o respectivo time. Então, uma coisa que eu queria comentar, né, é que a Energia 97 ela sobrevive hoje com todos os méritos, com toda a gente, isso aqui é um elogio, tá? Antes de mais nada é bom destacar isso. Ela sobrevive graças à questão do futebol, né? Que começou com o Estádio 97, sucesso de audiência também, que foi um sucesso comercial, e de repente essa questão do futebol foi espraiada aí para as transmissões esportivas. Demorou muito para acontecer, aconteceu. E aí eu deixo até uma pergunta aqui para vocês. Será que de repente, se esse projeto tivesse sido adotado na fase rock and roll, lá no começo dos anos 80, será que de repente a Energia 97 poderia ter ficado com esse estilo musical em sua programação? Deixa a pergunta aqui, quem quiser, comente aqui no nosso sistema de comentários. Então, vamos aqui com programa de variedades, então, para a gente poder encerrar aqui esse noticiário sobre os premiados da PCA. Páginas da Infância de Janaína Barros. Ele completou 2 anos no ar recentemente, veiculado no revista CBN aos finais de semana. O quadro é produzido e apresentado pela produtora Janaína Barros. A literatura infantil e juvenil é tratada com a importância que tem a partir de entrevistas com escritores, escritoras, ilustradores e ilustradoras. Então, é realmente outro projeto importante, um projeto cultural. Eu acho que faltam projetos culturais aí no rádio, que ele destaca bastante, então, a questão da literatura infantil, que tem um grande nicho de mercado. Talvez, eu acho que hoje a literatura infantil tenha uma participação de mercado muito maior do que a literatura adulta, tá? Então esses foram os prêmios da PCA, tá aí o destaque para o Raíssen Abac no nosso site, que realmente ele ganhou o prêmio de melhor profissional do rádio. E você pode então ler essa notícia, essa e outras notícias no site Rádio Amantes. Eu já deixo aqui mais uma vez o endereço para vocês, radioamantes.com, repetindo, radioamantes.com. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.